Hey, olá, seja bem-vindo. Eu sou o Thiago Paulino e hoje nós vamos continuar a leitura, a análise do livro As 22 Imutáveis Leis do Marketing, do All Race, com o Jack Trott. E no último vídeo que eu fiz, a gente falou sobre as duas primeiras leis do marketing, que são, respectivamente, a lei da liderança, que é melhor você ser o primeiro do que você ser o melhor, e a lei da categoria, que é que se você não consegue ser o primeiro em uma categoria, é melhor você criar uma categoria nova onde você possa ser o primeiro. Então, esses dias eu estava vendo um vídeo na internet falando sobre o funk, acho que foi carioca basicamente, o funk em geral, vamos dizer, e dizia que o funk está sendo feito há muito tempo com base em reclamações e tal, que as pessoas falam que, pô, tá faltando comida, não sei o quê, e de repente esse mercado ficou saturado, e aí recentemente apareceu um grupo novo de funkeiros aí fazendo o funk ostentação, que é o funk que o cara fica mostrando carro, tal, moto, e aí esses caras imediatamente se tornaram líderes, porque basicamente o mercado estava saturado, o cara criou uma nova categoria onde ele pôde se destacar e se tornou um líder nisso, agora o cara é referência no funk ostentação. Então, esses foram os dois primeiros capítulos, e agora nós vamos para o terceiro capítulo, que é a lei da mente, onde ele diz que é melhor você ser o primeiro na mente do seu usuário do que no marketplace, do seu consumidor, basicamente. E ele fala isso dizendo que uma vez que você cria uma vez que o seu cliente, o seu usuário, cria a percepção de quem você é muito difícil você mudar isso. Que às vezes você até consegue, mas é uma quantidade muito grande de dinheiro, e que no marketing se gasta muito dinheiro nesse tipo de coisa, tentando fazer alterações da percepção da mente do usuário. E falam que muitos empresários e investidores acabam caindo nesse pitfall aí, né? E que isso leva a crer que, por exemplo, se você tiver muito dinheiro, você consegue alterar a mente do seu usuário. Ele diz que isso não é verdade, basicamente, que uma vez que você criou a percepção da mente do seu usuário, é muito difícil você alterar ela. E que se você quer entrar no mercado com algum produto novo, é muito melhor você chegar dando uma paulada e com a campanha bem estruturada. Ele até fala isso de uma maneira assim, quando você tem um papel em branco para começar, é excelente, porque você consegue chegar com um conceito bem estruturado, bem feito, e criar a percepção do que você é na mente do seu usuário e conseguir alterar o que ele pensa sobre o seu produto ou não. Fala que você ser o primeiro no mercado não necessariamente significa que você é o primeiro na mente do seu usuário, que é muito melhor você ser o primeiro na mente do seu usuário. O que leva à lei da percepção, que basicamente fala sobre essas questões de como o usuário percebe o seu produto. A lei número 4, que é a lei da percepção, ele fala que é melhor você... o marketing é uma batalha de percepção, não de produtos. E que a realidade é totalmente relativa. A nossa realidade é baseada no que a gente consegue perceber dela. Se algum expert falar para você que, sei lá, a luz é uma onda, isso só significa que ele tem essa percepção. E por ele ser um expert, você percebe isso como sendo a realidade. Mas isso não é necessariamente verdade. Às vezes você tem um produto que é de altíssima qualidade e ele não se dá bem no mercado porque as pessoas não percebem isso como sendo realidade. Então, por exemplo, ele dá um exemplo dos Estados Unidos, onde você tem a marca Honda, que é considerada uma excelente fabricante de carro, que tem uma excelente engenharia, um carro muito bem, com design inovador muitas vezes, e ele diz que isso é uma percepção, o que eu estou falando é uma percepção minha, inclusive, assim, eu estou te dando uma percepção, como eu percebo o carro Honda, mas ele fala que se o produto fosse de fato, se a qualidade real do produto influenciasse de fato na percepção do usuário, então isso significaria que as vendas nos Estados Unidos seriam iguais no Japão. Diga-se de passagem que nos Estados Unidos a Honda é o primeiro lugar em venda de carros. Então, se isso fosse verdade, então no Japão deveria ser primeiro em venda de carros também. Aí o que ele diz é que se você chegar nos Estados Unidos e falar para um amigo só, vou comprar um Honda, ele vai falar, pô, legal, você vai comprar o quê? Um Civic, um Corolla, qual a motorização do carro, etc. E quando você chegar no Japão e falar para um amigo seu, eu vou comprar um Honda, ele vai provavelmente te perguntar que tipo de moto você vai comprar. E isso leva
a Honda a ser o terceiro lugar no Japão em vendas. Então é exatamente isso. Então a percepção nos Estados Unidos ser um fabricante de carro e no Japão ser um fabricante de moto faz com que a Honda tenha diferentes posicionamentos no mercado nos Estados Unidos e no Japão. Isso eu achei fantástico, porque demonstra que a percepção do ser humano é totalmente manipulável. Você não precisa necessariamente estar trabalhando com a realidade o tempo inteiro. O meu produto é o melhor, logo eu vou ser bem sucedido. Não é verdade isso. Não, porque eu estava vendo até um negócio as propagandas políticas começaram a passar agora aqui no Brasil, e você percebe claramente que eles estão tentando toda hora manipular a sua percepção da realidade. Não significa que nenhum daqueles candidatos são os melhores, mas, por exemplo, um cara que está com uma campanha fantástica, porque obviamente tem muito dinheiro, que é o Haddad, que é o candidato a prefeito de São Paulo, que está sendo apoiado pela Lula pelo Lula e pela Dilma, e ele... quando o Lula fala sobre ele, ou quando a Dilma fala sobre ele, eles estão toda hora tentando fazer pressuposições para alterar a sua percepção da realidade. O Lula fala, o Haddad é um cara fantástico, a Dilma está tendo uma das maiores aprovações da história também. Enfim, fazendo pressuposições que levam você a pensar que outras pessoas acreditam nisso que ele está falando, e logo, se todo mundo acredita naquilo, então aquilo se torna realidade. E isso é utilizado em todas as áreas do marketing o tempo todo. Eu lembro na campanha de lançamento da Hyundai, onde eles estavam lançando o Accord, não, o Accord é da Honda, mas lançando o i30, etc. Então falam que o i30, que a Hyundai estava em primeiro lugar em todos os lugares do mundo, saiu nas melhores revistas de carro como o primeiro lugar em qualidade de carro, de engenharia, e isso basicamente tentando alterar a sua percepção de que aquela marca é a melhor marca do mercado, etc. E eles realmente conseguiram criar um pouco dessa sensação, dessa percepção no mercado. Então, esses são os dois capítulos do livro de hoje. E os dois próximos capítulos que eu vou falar aqui são a lei do foco, que os conceitos mais poderosos no marketing é você conseguir dominar uma palavra na cabeça da pessoa. Eu achei fantástico esse conceito. E a lei da exclusividade, que duas companhias não podem conseguir a mesma palavra dentro da mente de um usuário. Então é isso aí. Espero que vocês estejam gostando desse livro. Eu estou achando um livro simplesmente fantástico e está revolucionando os meus conceitos sobre marketing. A gente volta semana que vem com mais um capítulo e até lá. Um abraço.